Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Este vídeo tem por objetivo chamar a sua atenção para alguns elementos da avaliação automática feita pela ferramenta VPL no Moodle. A primeira questão aqui é como funciona a avaliação automática no VPL Moodle. Então, para cada problema, ou seja, para cada enunciado, o professor cadastra as entradas e as saídas. O sistema VPL, então, verifica se o programa está solicitando todas as entradas e fornecendo todas as saídas, exatamente como cadastrado pelo professor. E, então, o sistema VPL tenta também lidar com pequenas diferenças nas saídas de dados. Por exemplo, se a pessoa colocou um dois pontos e deveria ter colocado um igual, o VPL tenta tratar essa saída como uma saída correta também. Mas nem sempre ele consegue tratar tudo. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica então lá no VPL. Então, por exemplo, para este problema aqui, foi cadastrado um input, né, uma entrada de valor 4, e a saída deve ser área do quadrado 16. Foi cadastrada uma entrada 6 e uma saída área do quadrado igual a 36. Então é um programa que cadastra aí a área de um quadrado, lado vezes lado, né? Note também que o A, olha, tem um acento aqui no A, o A é maiúsculo, o Q é maiúsculo, aqui tem um igual. Então, o VPL, ele olha, ele compara a saída do programa exatamente com a saída cadastrada, tentando aí fazer considerar algumas coisas equivalentes, mas nem sempre ele consegue. Lembrando que o VPL é um programa que avalia um programa. Então, o melhor é você tentar se adaptar, fazer exatamente como o enunciado pede para garantir que o VPL vai conseguir avaliar corretamente o seu programa. Vamos ver então o enunciado deste problema. Escreva um programa para calcular a área de um quadrado, sabendo que as medidas de cada lado são números inteiros. Caso de teste, para a entrada 4, a saída deve ser área do quadrado igual a 16. Então, com o A maiúsculo, olha, com acento, Q maiúsculo e assim por diante. Bom, para resolver esse problema aqui, então, deveria se lembrar que a área de um quadrado é calculada pela expressão lado vezes lado. Tá? Então, vejamos a solução e a sua avaliação. Bom, então, inicialmente vamos ver uma solução que funciona corretamente. Então, por enquanto, vamos desconsiderar essas linhas comentadas. Depois eu vou usá-las para mostrar situações de erro. Então, a primeira solução lá, digite a medida do lado do quadrado, dois pontos, né, aqui no input. Depois eu converto o lado para inteiro, calculo lado vezes lado e armazeno aqui nessa variável área Q. E depois imprimo aqui, olha, área do quadrado com A com acento, Q maiúsculo e assim por diante. Vou fazer a avaliação, aqui eu salvei, e vou fazer a avaliação. Então, vou puxar para cá, olha. O programa passou, dois testes, né? Passou com sucesso, nota 100 e assim por diante. Bom, agora eu vou fazer algumas pequenas modificações. Então, por exemplo, aqui na saída de dados, ao invés de colocar o A com acento, eu vou colocar o A sem o acento, né? Então, a área do quadrado, olha, só para a gente ver o impacto disso. Então, eu vou lá, executei. Perceba que agora, olha, já apareceram erros, né? Então, ele diz lá que a saída esperada é a área do quadrado 16, e a saída do programa foi essa daqui, olha, digite a medida do lado do quadrado e a área sem acento do quadrado 16. Então, eu vou tentar explicar agora por que aparece essa mensagem aqui, digite a medida do lado do quadrado. E nós vamos agora, então, para esta outra pergunta. O input no Python é entrada de dados, ou é saída de dados, ou é as duas coisas, né? Então, nós vimos lá que a instrução escreva é considerada uma saída de dados. Por quê? Porque ele exibe na tela, né, a mensagem. Digite um número, por exemplo. Né? Escreva, digite um número. O digite um número aparece na tela do computador, que é uma saída de dados. E vimos que a instrução abaixo é considerada entrada de dados. Um leia N, por exemplo, leia é a entrada de dados. Mas note que essa instrução em Python, ela tem elementos, né, das duas instruções. Então, ela tem o input, que corresponde ao leia, e tem uma mensagem aqui que é exibida para o usuário, né? Digite um número. Então, em tese, esse digite um número pode ser considerado uma saída de dados dentro de um comando de entrada de dados. Então, o input ele corresponde à entrada de dados e o digite um número ele corresponde a uma saída de dados.
Como é que o VPL se comporta em relação a isso, né? Ele tenta se adaptar, ele tenta desconsiderar isso que está dentro do input como sendo uma saída de dados, para que não seja necessário cadastrar isso como uma saída de dados necessária. O VPL ele tenta se adaptar, por exemplo, quando a gente coloca um dois pontos ou um igual no final da mensagem do input, ele despreza essa mensagem como sendo uma saída de dados, ou seja, ele não exige que haja essa saída de dados no programa. Mas nem sempre o VPL consegue desconsiderar isso. Então, o ideal mesmo é a gente tentar ajudá-lo a funcionar adequadamente. Eu vou mostrar isso lá no código. Então, o que a gente percebe aqui é que quando eu inseri um erro aqui, né, retirei o acento aqui do A, este outro erro apareceu, né? Então, quando há um problema de saída, e nesse caso aqui há realmente um problema de saída, porque o acento, né, o professor cadastrou o acento como sendo obrigatório, então acabou surgindo aqui um outro erro que, na primeira solução, o VPL conseguiu driblar, né? Então, eu vou voltar aqui, olha, de novo para a solução correta. Então, eu vou descomentar aqui, comentar essa de baixo. Vou salvar, vou avaliar e... Ok, tudo certo. Então, perceba que mesmo essa mensagem que está sendo exibida aqui, o VPL ele desconsiderou. Por conta desses dois pontos aqui. Então, como tinha esses dois pontos aqui no input, o VPL está programado lá internamente para desprezar isso. Okay? Então, por exemplo, eu vou descomentar aqui, olha, vou comentar isso. Então, eu retirei os dois pontos daqui, olha. Então, essa mensagem de baixo não tem os dois pontos. Vou executar novamente e vejo o que acontece. Então, olha, perceba que agora o erro voltou a aparecer. Então, a saída está correta, olha, área do quadrado igual a 16, área do quadrado igual a 16, tem o acento aqui, mas o VPL acabou identificando este problema, né? Por quê? Porque ele não reconheceu essa mensagem digite a medida do lado do quadrado como uma entrada de dados. Ele reconheceu isso como sendo uma saída de dados. Pode parecer que é muito louco isso, pessoal, mas assim, quem implementou o avaliador automático, internamente ele tentou ajudar com isso, ok? Para que a gente não tivesse que se preocupar com essa mensagem da entrada de dados. Que é uma mensagem que ela é adequada quando você pede para o usuário digitar alguma coisa. Mas nesse caso aqui, a mensagem não vai aparecer, porque é automática, né? O próprio sistema vai ler a entrada de dados, o input, então ele não vê essa mensagem, digite a medida do lado do quadrado. Então a gente poderia omitir isso, né? De toda forma, quando a gente coloca aí o dois pontos ou igual, eu vou colocar o igual aqui para a gente testar, perceba que também com igual, então quando tem o igual, quando tem dois pontos aqui, ele acaba lidando bem com isso. Mas eu já tive situações em que nem assim funcionou. Então qual que é a minha recomendação? Quando você estiver testando o seu programa lá no Colab ou em algum outro interpretador do Python, o correto é você usar a mensagem. Digite um número, digite o salário, digite a idade, digite a quantidade de itens, para que a pessoa saiba o que ela tem que digitar. Né? Principalmente quando são várias entradas, a pessoa precisa saber digitar na ordem correta. Então, se ele deveria digitar a idade e ele digitar a nota, então isso vai ser um erro no programa. Então, se você for executar isso manualmente, lá no Colab ou em algum outro interpretador do Python, então é importante ter a mensagem. Mas lá no avaliador automático, o que eu recomendo é o seguinte, na hora que você for avaliar, lá no avaliador automático, você retire essa mensagem, comente isso ou retire, porque o comportamento vai ser mais adequado, ou seja, você vai ter menos problema com isso. Deixa eu mostrar lá no VPL. Então, por exemplo, vamos imaginar que você testou lá no Colab ou em outro interpretador, funcionou bem, aí você traz para cá. Na hora que você traz para cá, o que eu recomendo é que você faça isso. Quer dizer, ó, se você quiser manter uma cópia, tá? Ok, senão você pode simplesmente alterar, mas a minha sugestão é a seguinte, olha, trazendo para cá, simplesmente deixe sem a mensagem. Todos os seus inputs, você retire a mensagem. Aí você pode deixar comentado, como eu fiz aqui, né? Ou você faz uma cópia e comenta, ou você simplesmente retira. Eu vou salvar aqui, olha, e vou executar. E aí, agora a gente acaba eliminando este problema. Tanto é, olha, que se eu for para o outro erro agora, aquele erro do acento aqui, aquela mensagem não vai aparecer mais. Então fica mais fácil
para identificar qual é exatamente o erro. Olha, eu olhando para cá, eu consigo ver que o erro é exatamente o acento, né? Apesar disso, às vezes, cegar um pouco a gente também, né? Mas aquela mensagem que aparecia lá, digite a medida do lado do quadrado, como sendo um erro também, ela acaba não aparecendo mais. Então, a minha dica para você aqui é, no VPL, quando você vier fazer a avaliação automática, que você comente a mensagem ou que você retire a mensagem, deixe apenas as aspas para poder fazer a avaliação automática, tá bom? É isso aí, fique bem, cuide-se bem, bons estudos!